E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, vamos estudar nesse vídeo toda a parte teórica referente ao módulo 6 do nosso material didático, assunto função inversa, tudo bem? Só lembrando que no tópico anterior nós estudamos função composta. E lá na função composta, ao final do estudo teórico, nós vimos algumas propriedades de função composta e nessas propriedades estão algumas aplicadas também à função inversa. Tá legal? Então aqui neste capítulo 6 nós vamos dar ênfase ao estudo próprio da função inversa. Mas antes eu quero dar uma noção intuitiva do que vem a ser uma função inversa. Então aqui nós temos o nosso diagrama de flechas, já tradicional desde o início do nosso estudo. Então aqui nós temos uma função f. Função f é esta, que leva elementos x do seu domínio até elementos y pertencentes ao seu contradomínio. Tudo bem? E intuitivamente o que a função inversa faz? Ela leva elementos de y, elementos do contradomínio, até elementos do domínio de A. Então, o caminho inverso, como você consegue perceber por este diagrama, ele é dado através da função inversa. Então, enquanto a função f leva elemento x até y, o que a função inversa faz? Ela leva o y até o x. Tudo bem? Então, essa é a ideia intuitiva de função inversa. E essa estrutura ela só é possível quando a função f ela é o quê? Quando a função f ela é bijetora. Então, nós temos todo o estudo de função bijetora anteriormente aí feito. Tá legal? E só existe a função inversa de uma função f se esta função f ela é bijetora. Ou seja, só há a possibilidade da volta se esta função f ela for o quê? Bijetora. E como é que a gente define a função inversa de uma função f? É uma função cujo domínio é b e contradomínio a. Perfeito? Então está aqui a noção intuitiva de função inversa. Perfeito, galera? Então aqui está a definição de função inversa, a definição formal. Seja uma função f de domínio A e contradomínio B, onde f é bijetora. Então a função inversa de f, ela tem domínio B e contradomínio A. E esta função inversa, ela é também bijetora. Perfeito, galera? Então tá aí a noção intuitiva e também, moçada, a definição formal. E aí algumas coisas precisam ser escritas aqui para você. Tá legal? Então isso que eu vou escrever é muito, mas muito útil, é a vida para nós resolvermos questões, tudo bem? Então, um ponto qualquer do plano cartesiano de coordenadas x e y pertence à função f. Então, você percebe que um ponto de coordenadas x e y pertence à função f. Tá legal? Como seria este ponto no plano cartesiano relacionado com a função f? Então, na função inversa, o domínio é b. Então, o domínio seria y. Então, na função inversa, você teria um ponto yx. Tá legal? E é isso que o nosso diagrama, a nossa noção intuitiva nos dá. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Se o ponto x e y pertence à função f, o ponto y e x pertence à função inversa, já que o domínio da função f é o contradomínio da função inversa e vice-versa. Tudo bem? E como é que fica a notação de conjunto? E é aqui que está o pulo do gato. Ó. F de x igual a y na nossa função tradicional. Então, usamos essa notação até agora, correto? Como é que a gente aplica esta notação à função inversa? Então, quando nós calculamos a inversa de y,
Quando aplicamos y à inversa, nós encontramos quem? Nós encontramos o x. Então, essa nomenclatura precisa estar fixa na sua cabeça, principalmente isto que eu vou marcar aqui para você. Ó. Essa estrutura ela é fundamental para nós resolvermos diversas questões de forma muito prática. Tudo bem? Então, nessa primeira parte, eu passei a vocês a noção intuitiva de função inversa aplicada à definição formal e aqui nós tiramos algumas conclusões acerca da definição. E aí cabem duas observações nesse momento, observações essas fundamentais, que eu faço questão de escrever aqui para você. Tudo bem? Então vamos juntos. Primeira observação. Como dito já na definição e como eu expliquei aqui para você, nós podemos dizer que o domínio da função f, corresponde ao contradomínio da função inversa. Legal? E o contradomínio da função f corresponde ao domínio da função inversa. Perfeito? E é isso que está aqui desde o início da nossa estrutura. Mas, pelo fato da função f e a sua inversa serem bijetoras, você tem uma conclusão a tirar. Toda função bijetora, ela é sobrejetora, correto? E quando uma função ela é sobrejetora? Quando o contradomínio coincide com um conjunto imagem. Lembra dos nossos estudos anteriores? Pois é. Então, esta conclusão nós podemos escrever desta forma na função inversa. O domínio da função f coincide com a imagem da sua inversa. E isso só vale se a função for bijetora. Tá legal? E o conjunto imagem da função f corresponde ao domínio da função inversa. Perfeito? Então, a primeira instrução, primeira coisa importante é esta estrutura. Tá legal? Já pela própria definição, você consegue perceber isso. Tá? Agora, outra informação que eu faço questão de deixar claro aqui para você é a que trata do cálculo do conjunto imagem de uma função. Tá legal? Já calculamos aí dentro dos nossos estudos anteriores cálculo de imagem de uma função. Tá certo? E aí nós aplicamos aí conceitos de função sobrejetora e outros mais. Tá legal? O que eu quero deixar claro é que dentro do estudo da função inversa, se uma função f é bijetora, como é que a gente determina o conjunto imagem dessa função f? Calculando o domínio da sua função inversa, correto? E é essa estrutura que eu vou deixar claro aqui numa observação em específico. Então vamos lá. O conjunto imagem, aí vou escrever bonito aqui, ó, de uma função bijetora, o conjunto imagem de uma função bijetora é dado por quem? É dado pelo domínio da função inversa. Pelo domínio da função inversa. Tá legal? Então é isso que você tem que estar atento. O conjunto imagem de uma função bijetora, basta você obter o domínio de sua inversa. Tá? Então aqui você estudou agora conceitos importantíssimos que vão fazer com que você entenda perfeitamente tanto a parte teórica quanto a parte prática lá nos exercícios de função inversa.
Perfeito? Um tópico a mais para nós estudarmos é como é a estrutura do gráfico da função f e de sua inversa. Como é que isso funciona? Então tá aqui, ó. Tenho outra observação. O gráfico da inversa é simétrico ao gráfico da função f em relação à reta y igual a x. Cara, você não pode jamais esquecer essa estrutura, que isso já foi objeto de questões aí de concursos bem concorridos. Tá legal? A gente não pode deixar deixar de fazer uma questão porque a gente não conhece todos os aspectos teóricos, tudo bem? Então, como é que a gente pode resumir isso daqui? Ó? O gráfico da função inversa é simétrico ao gráfico da função f em relação à reta y igual a x. Então, observando essa estrutura, está aqui a reta y igual a x. Antes, você já estudou comigo a reta y igual a x, não é? Esta reta lá na geometria analítica, ela recebe um nome importante. Ela é dita bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, isso daqui vai ser fundamental lá na geometria analítica. E eu já estou deixando aqui bonito para você aí estudar. E esta reta y igual a x, ela é também chamada de função identidade. Lá no capítulo de função do primeiro grau, você estuda também a função identidade. Então tá aqui a reta y igual a x com as suas duas nomenclaturas. Tá legal? Então vamos analisar esta estrutura. Aqui de laranja, você tem o gráfico de uma função f genérica. Tá legal? Então lá na parte de introdução, nós vemos que se um ponto de coordenadas x e y pertence ao gráfico da função f, o ponto de coordenadas y e x pertence ao gráfico de sua inversa, tudo bem? Por exemplo, se eu tenho este ponto aqui, 4 e 0, e se eu tenho este ponto aqui, olha, 0 e 2, perfeito? Na função inversa, esse ponto de coordenadas 4 e 0 teria coordenadas 0 e 4. Perfeito? E este ponto de coordenadas 0 e 2, na sua inversa, teria coordenadas 2 e 0. Tá legal? E você percebe que a interseção do gráfico da função f com a sua inversa, este ponto de interseção ocorre onde? Ocorre na reta y igual a x, ou seja, ocorre no eixo de simetria entre a função f e sua inversa. E isso está escrito aqui para você, para que você não esqueça dessa estrutura. Tá legal? E aqui você tem um outro exemplo. Ó. Função f com a sua inversa, os gráficos são simétricos em relação à reta y igual a x. Então, o ponto de interseção da função f com sua inversa é o ponto contido na reta y igual a x. Então, nós podemos escrever que o ponto de interseção entre uma função f e sua inversa é o ponto de coordenadas x e x, onde y igual a x. Tá legal? Então, essa conclusão aqui é o filé mignon para nós encerrarmos a nossa aula teórica de função inversa. Lembrando que você tem a função inversa associada à função composta. Dê uma olhada lá no vídeo do capítulo 5, onde eu já fiz esse link da função inversa com a função composta. Perfeito, galera? Bons estudos e nos vemos aí nos próximos vídeos. Valeu!